Pronto, perdão, esqueci de novo, como sempre. Hoje foi menos tempo toda semana. Mas desculpa, Ivone, te cortei. Mas é isso mesmo, as pessoas não sabendo que, eu pelo menos enxergo assim, para ele, o ato que ele cometeu não foi um ato de maldade, não é? Porque se ele não reconhece aquilo como uma coisa ruim, o ato dele, ele não vai ter o arrependimento, porque ele vai comparar com o quê? Com o que ele já fez em outros momentos. Então, a falta de compreensão do que é o bem é um motivo, assim, para o cara continuar naquele modo contínuo. Pelo menos eu vejo assim. Quem falou? Ninguém? Tá claro isso aí, gente? Tá dando para entender o porquê que ele está preso nisso ainda? E todo aquele monte de gente? Ô, Renato, Oi. mas eu consideraria que eles estão sofrendo, não pelo que eles fizeram, mas por estar onde eles estão, vivendo da forma que eles estão vivendo. Não sei se eu estou errado, entendeu? Mas no meu entendimento, já é um sofrimento por si só. Não tem nada a ver com arrependimento, não tem nada a ver com o que eles fizeram ou não fizeram. Só o fato deles viverem daquela forma, naquele local, no meu entendimento, já é um sofrimento, por mais que eles não tenham consciência do que esteja acontecendo. Né? Que é igual a gente, meu pé tá doendo, meu pé tá doendo. Eu não sei por quê, eu não sei se eu topei em algum lugar, eu não sei se eu exigi demais, mas ele tá doendo. Então, eu entendo dessa forma, não sei se eu tô enganada. Não, eu entendo o que você está falando, mas assim, nesse caso, nós que estamos do lado de fora, e no caso, o André Luiz, ele está enxergando o sofrimento deles, mas eles não têm a consciência de que estão sofrendo, para eles estão num processo só. Eles estão presos naquele momento de terem provocado algum tipo de mal, nesse caso, o assassinato da esposa, mas para ele aquele foi um ato que, sei lá, ele achava que tinha direito de fazer. Então, ele só vai ele começar a sofrer quando ele entender que o que ele fez foi algo voltado para o mal, entendeu? Para nós de fora, a gente sabe que ele está sofrendo, mas ele não tem essa sensação ainda. Você pode ver, ele não quer mudar, ele quer fazer de novo, entendeu? Ok, mas você acha que ele não se sente em sofrimento de viver da Não, forma que ele vive? pelo que ele está falando aqui, não. Então, você, Franco, talvez ele sofra por não estar achando a esposa para continuar supliciando, né? Mas o sofrimento pelo arrependimento do que ele fez, não. Uhum. Entendeu? É isso que é a ideia. Ele ainda não tem essa consciência. Por isso que a Ivone falou, vem espírito, trabalho mediúnico, que ainda estão tão presos naquele momento do ódio, que enquanto ele não é esclarecido de alguma forma e não sente aquela necessidade, ele não está sofrendo ainda. É só quando vem o arrependimento, entendeu? Para nós, sim, você olhando, um sofrimento atroz, mas para ele ainda não. Ele está preocupado em achar a vítima ainda, entendeu? Deu para entender, Alessandra, a ideia? Sim, uhum. Não? Tá. Mais alguém tem alguma colocação antes da gente continuar? Se não, Lisete, vamos em frente. Hoje a Nilda, Juliana, Rosane, Peleci. Atônito, ergui os olhos para o assistente, em muda interrogação, mas renteando-nos a fronte, levitava-se pesado grupo de seres monstruosos, fazendo ensurdecedor ruído, e logo esqueci o usoricida que me prendera a atenção. Turista. Calderar, percebendo-me a perplexidade, explicou. Este bando de espíritos miseráveis que se movimentam como lhes é possível é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar a ninguém. O ouro, que transitoriamente lhes pertencia, jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana. Famintos de fortuna fácil, inventaram mil recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos, em nada lhes interessando a paz do próximo. Foram homens de pensamento ágil, sabiam voar mentalmente a longas distâncias, garantindo êxito absoluto às empresas materiais que levavam a termo com finalidade exclusivamente egoística.
Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos, ignoravam as dificuldades alheias, despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Queriam unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais. Divorciados da caridade, da compreensão e da luz divina, criaram para si mesmos o mito frio e rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e o tacanho coração. Escravizados agora à ideia fixa de ganhar sempre, voam pesadamente aqui e acolá, desmentados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. Só um pouquinho, Elisete. Parece que ele escreveu isso ontem, né? Se a gente olhar ainda a busca incessante pelos bens materiais, sem olhar para o lado em momento nenhum, a gente vê que isso não é de hoje. As coisas já aconteciam também. E da importância do entendimento que a fortuna, de qualquer tipo, ela é colocada na mão da gente para que utilizemos bem do próximo, sempre. Não são todos os que têm lucro que agem dessa forma, obviamente. Tem muitas pessoas que, através desses empreendimentos, ajudam pessoas com seus empregos, as pessoas melhoram de vida, ou seja, a fortuna é utilizada de uma forma coerente, dentro do que a gente entende por coerência. E, nesse caso, são aqueles que só visavam a parte material. Provavelmente não tinham nenhum conhecimento do que aconteceria tomando esse tipo de atitude, mas, independente disso, o egoísmo, ele é sempre egoísmo em qualquer momento. Então, olha só, eles estão presos ainda, tentando obter um lucro que eles vão conseguir mais, porque nada disso tem lá. Eles não deixaram tudo aqui, a parte material. Né? E, em função dessa busca incessante, acabaram tendo problemas seríssimos. Acho que é importante, na minha opinião, a gente dar sempre a importância relativa àquilo que temos em mãos. A parte material é importante? Ela, totalmente. Se a gente não desse valor à parte material, seríamos, no mínimo, ingratos com a divindade que está nas nossas mãos. Agora, o uso que a gente vai fazer dela é que conta. E evitar o máximo possível, dentro daquilo que a gente já conhece, inverter a escala. O material, até onde é sensato, mas não esquecer nunca do espiritual e do moral, que é isso que a gente vai carregar, e está cansado de falar. A doutrina fala isso para a gente o tempo todo. Né? Ou seja, para não chegar a esse ponto, falta justamente a compreensão daquilo que é importante quando a gente está na carne. Eles conseguiram isso daí na carne, não foi fora dela, não. E a frase lá, né? Divorciados da caridade, da compreensão e da luz divina, criaram para si mesmos um mito frio e rígido do ouro, fundindo com eles a mente vigorosa e o tacanho coração. Importante isso. Alguém quer comentar, por favor? Ninguém? Tá bom. Vamos continuar, Elisete, então, por favor? Não dói-me, quis deter alguns, confabular com eles fraternalmente de modo a esclarecê-los. No entanto, o instrutor paralisou-me os braços, murmurando: que fazes? Seria inútil. Impossível é reajustar num momento, apenas com palavras, tantas mentes em desequilíbrio cruel. E, impulsionando-me para a frente, concluiu: vamos, consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos estende à frente, e dispomos apenas de algumas horas. Interessante, né? Então vamos começar um outro. É interessante, o Calderaro falou para ele, cara, você não vai conseguir demover esse pessoal da onde eles estão, simplesmente com palavras, ou seja, eles vão ter que se conscientizar em algum momento. Vai ser naquele momento em que a própria consciência deles, tomando o tempo do que aconteceu,
compreendendo aonde que eles falharam em relação à lei divina, é de lá para frente que eles vão conseguir, de alguma forma, melhorar. Infelizmente, através do sofrimento. Aí sim, a palavra pode ser que funcione, aí sim, a gente vê os trabalhos mediúnicos são importantíssimos para isso, mas o espírito tem que estar, de alguma forma, pronto para receber esse auxílio. Isso aqui não é falta de caridade, não, viu, gente? Porque o que o Calderaro fez, falou, você não vai conseguir. Não está no momento ainda deles serem auxiliados. Então, né, vamos deixar que o momento que for, no momento oportuno, eles vão receber ajuda. Não vão ficar desamparados, mas não seria mundo. Ok? Gente, sobre esse capítulo, alguém quer colocar alguma coisa? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, fala que a gente deixa para o Eduardo semana que vem. Renato, Oi. é o caso que a Alessandra estava falando, né? No momento, eles não sabem que estão sofrendo. Exatamente. Mas em algum momento futuro, eles vão despertar, né? E que eles vão aceitar ajuda, né? Sim, porque... de parentes, né? De quem gosta deles, ama, mãe, o pai, né? Aí eles vão aceitar, né? Você vê que essas intercessões, eles com certeza acontecem, né, o tempo todo, mas eles ainda não estão preparados para receber. Então, né? eles estão ali naquela, igual a Alessandra falou, que não reconhece que está sofrendo. Exatamente. Para nós, a gente percebe que é o sofrimento deles, mas eles estão dentro do que eles consideram correto. Essa é uma dificuldade, né? Quando você insiste, quando a gente coloca erro, gente, é em relação a algum parâmetro que a gente tiver. No nosso caso, a gente procura comparar com o que nós conhecemos do cristianismo através da doutrina, as posições de Jesus, enfim, tudo isso. Então, a gente tem como comparar com, ou seja, o nosso parâmetro nos traz essa condição de compararmos. Olha, isso aqui não está errado, porque aquilo que eu sigo me fala para não fazer isso, é mais ou menos isso. Se esse cara, o padrão de comparação dele é o que ele está usando hoje, nessa posição, então ele acha que ele está certo. E você não consegue tirar o cara. Né? Não tem nem noção de arrependimento, né? Isso. Assassinou a esposa lá e ainda quer ver a esposa sofrer. Né? Exatamente. E em trabalhos mediúnicos, às vezes a gente recebe irmãos que você não consegue mostrar para ele que ele não está no caminho correto. Todo mundo que é médico aqui sabe, acontece mesmo. É aqueles que você vai até um determinado ponto, você não consegue tirar ele, né, daquilo, ele vai ser levado pela espiritualidade e vai voltar num outro momento que estiver mais aberto. É verdade. Não tem jeito. E sempre depende da gente. É hora que a nossa consciência acorda e nos cobra, né, que não existe castigo divino. Não. É a nossa consciência que vai lá e fala, cara, vamos acertar isso aí, porque não está dando muito certo, não. É bem isso. Então tá bom. Tá bom? Obrigado. Okay. Mais alguém, gente? Ô, Renato. Oi, fala, André. Não, só queria salientar, o meu ponto de vista, sim, esses espíritos estão tão presos no mal, ou na fixação pelo mal, aquilo faz tanto sentido para eles, que o sofrimento que eles vivem, que é relatado, eles não enxergam isso. Exato. Porque a meta é o mal, o objetivo é o mal, e infelizmente essa é a realidade. Enquanto realmente não tiver aquela fagulha de, opa, isso aqui não está no caminho certo, ou um pouco de, não é autocorreção, mas consciência, né? Aí realmente não tem como demovê-los, né? Talvez seja isso, alguma coisa assim. Não, é isso mesmo. Que a gente está falando de parâmetro, né? Ele acha que ele está certo. Para ele, o certo é encontrar a esposa. Vou pegar aquele caso mais assim. O certo para ele é encontrar a esposa. Ele quer continuar. O parâmetro dele é esse. Então, para ele está certo. Ele fica naquele meio o tempo todo. Até que a coisa acontece, né? E é interessante que talvez ele sofra por não encontrar a esposa para continuar, entendeu? Então, e esse sofrimento impede de saber o real sofrimento dele. Exatamente. Então, o sofrimento dele pode ser em relação a outra coisa que não tem nada a ver.
com o que a gente entende aqui por sofrimento, né? Mas, então, você vê, as nuances são muito grandes, né? Então, a forma de enxergar as coisas naquele momento. Exatamente. Para ele, aquela vida é normal. Exato. Para ele é uma realidade Eu- aquilo. Ele tá Para certo, ele, né? aquilo é normal. É o que ele sabe viver. Hoje, com encarnados, quando Vamos você tenta despertar que convencer... devagarzinho vai melhorando. Hoje, com encarnado, numa conversa entre encarnados, você não consegue necessariamente mudar a postura de uma pessoa. Na carne a gente encontra isso também. Lá, então, que é mais vívida a coisa, deve ser muito mais difícil. Procuremos seguir os parâmetros certos, né, Ivone? Exatamente. Né? Gente, mais alguém? Então tá bom. Ó, estamos ainda 8h24, tem bastante tempo. Vamos passar então para o capítulo 18, e agora, Elisé, tudo bem de você ler? Vai ler ele inteiro agora, e aí quando acabar a gente entra no miudinho, ok? Ok. Então vamos lá, capítulo 18. Velha afeição. Não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Mostravam todos carantonhas de aspecto lamentável. Esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos e aflitos. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Entreolhavam-se apavorados, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes, faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar entre o medo e a suspeita. Um deles observou uma voz rouquenha. Precisamos de alguma sauda. Não podemos com delongas. E nossos negócios, nossas casas, incalculável é a riqueza que descobrimos. E indicava com ufania os punhados de lodo a escorrer-lhe das mãos aduncas. Mas prosseguia pensativo. Todo este ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões nesta miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isto aqui assombraria a qualquer. Escutando a singular personagem, dirigi interrogativo olhar a Calderaro, que me esclareceu atencioso. São usuários desencarnados há muitos anos. Elisete, usurários. Usurários, eu até Usuários, voltei. vai pensar que Eu todo pensei, usuário eu falei, do uai, TI são usurários é desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre, nem reparavam os métodos de que usaram para atingir os fins egoísticos. Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos, no propósito de sugar-lhes as economias, locupletando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Assim, atordoadas, fixam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas de avareza, atormentada pelas miragens de ouro
neste deserto de padecimentos. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram. Lamentei-os sinceramente ao que Calderaro obtemperou. Enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura de monstros mentais de formação indefinível. Punha-me a redarguir quando um dos anciães alçou a voz no estranho concerto, exclamando: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Às vezes chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? Oh, aquela voz, escutando a pavorosa dúvida, se apoderou de mim. Quem estaria louco? Interrogava agora a mim mesmo. Aquele velho ou eu? Fixei-lhe os traços. Oh, seria possível? Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno Cláudio. Afeiçoara-se a mim, desde os meus mais tenros anos. De trato glacial com os outros, afagava-me bastas vezes, acariciando-me a cabeleira infantil com as suas mãos que os anos haviam engelhado. Seus olhos fulguravam quando pousados nos meus, e minha mãe sempre afirmava que só em minha companhia ele se acalmava nas crises nervosas que lhe precederam o fim. Não me lembrava da história dele, com particularidades especiais. Entretanto, não ignorava que fizera considerável fortuna em ágios escandalosos, curtindo espinhosa velhice pelo excessivo apego ao dinheiro. Conturbara-se nos últimos tempos do corpo e via delatores e ladrões em toda parte. Aflito, meu pai transferira-o para a nossa residência, onde minha mãe o auxiliou a vencer os derradeiros padecimentos. Num átimo, veio-me à memória seu decesso. Trouxeram-me do colégio onde fazia o curso secundário para oscular-lhe as mãos frias pela última vez. Nunca me esqueci de sua impressionante máscara cadavérica. As mãos curvadas sobre o peito parecia aguardarem ansiosamente algum tesouro oculto, e nos olhos vítreos, que mãos piedosas não conseguiram cerrar, vagueava o pavor do inhoto, como se o acometessem trágicas visões no além, para onde fora arrebatado a contragosto. No curso do tempo, vinha a saber que meu avô deixara valioso patrimônio financeiro, que nós, seus parentes, dissipávamos em nababescas fantasias. Tornando ao pretérito, reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que premia enternecidamente ao coração. Enquanto as reminiscências me enchiam aquele instante, gritava-lhe um companheiro infeliz: pesadelo? Nunca, nunca. Ó, Cláudio, não te sensibilizes tanto. Ah, seu nome fora pronunciado. A confirmação estarrecera-me. Quis gritar, mas não pude. Compreendendo quanto ocorria em meu íntimo, o prestativo Calderaro parou-me, assegurando: André, já sei de tudo. Entendo agora a significação de tua vinda a estas paragens. Irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempo a perder. O velho revela-se receptivo. Começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire a atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lo. Urge auxiliar-lhe a visão para que nos enxergue.
Aflito, segui o dedicado orientador que passou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos embaciados de meu desditoso ascendente. A entidade, com o providencial afluxo de força, ganhou provisória lucidez e viu-nos afinal. Oh, gritou perante os colegas aterrados, que luz diferente! E esfregando os olhos, acrescentava, dirigindo-se a nós. Donde vindes? Sois padres? Certo aludia às túnicas muito alvas com que nos apresentávamos. Avancei, lesto e indaguei. Meu amigo, sois Cláudio M., antigo fazendeiro das vizinhanças de V. Sim, conheceis-me? Quem sois? Em atitude de alívio, ajuntou com inflexão comovente. Desde muito estou preso nesta região misteriosa, referta de perigos e de monstros, mas abundante de ouro, de muito ouro. Vossa palavra me reanima. Oh, por piedade, ajudai-me a sair, quero voltar. E ajoelhado agora, de braços estendidos para mim, repetia: voltar, rever os meus, sentir-me em casa novamente. Abracei-o compungido e, sem desejar chocá-lo com inoportunas revelações, expliquei-me. Cláudio M., sois vítima de lamentável engano. Vossa casa antiga cerrou-se com os olhos físicos que já desapareceram. Encarcerastes o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte vos arrebatou a alma do domicílio carnal. Vai para mais de 40 anos. O ancião esbugalhou os olhos angustiados. Não relutou. Desatou um pranto convulso, dilacerando-me as fibras mais íntimas. Bem o sinto, murmurou, inspirando compaixão. Tenho a cabeça fogueada, incapaz de raciocinar. Mas, e o ouro? O ouro que juntei com tanto suor? Reparai vossas mãos agora, que divina claridade vos bafeja o espírito. O patrimônio acumulado à custa das dificuldades alheias converteu-se em lodacentos detritos. Notai. Meu avô pôs-se a contemplar as massas de lama que abraçava e gritou aterrorizado. Em seguida, pousando em mim os olhos lacrimosos, considerou: será o castigo? Minha falta para com Ismênia exigia punição. Como os soluços lhe asfixiassem a garganta, interroguei: a quem vos referis? A minha irmã, cujos direitos espezinhei. Sensibilizando-nos intensamente, prosseguiu: sois enviados de Deus, e ouvi-me em confissão. Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã que não era filha legítima de nossa casa. Minha mãe, dedicada e santa, criou-a com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Quando me vi, porém, sozinho, escorracei-a do ambiente doméstico. Provei que não partilhava meus laços consanguíneos para melhor assenhorar-me da fortuna que meu pai nos legara. A pobrezinha implorou e sofreu. No entanto, releguei-a a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido. Fiquei rico, multipliquei os cabedais, ganhei sempre. E fixando as mãos enodoadas, prosseguia amargurosamente. E agora? Ia consolá-lo, abrir-lhe o coração comovido até as lágrimas. Calderaro, porém, fez um imperioso gesto, recomendando-me silêncio. Meu triste antepassado continuou, descortinando-me novos campos ao sentimento. Onde viverão meus parentes, cujo futuro me preocupava?
Onde rolara o dinheiro que amontoei penosamente olvidando minha própria alma? Onde respirará minha irmã, a quem despojei de todos os recursos? Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para além do sepulcro? Estarei efetivamente morto para o mundo ou louco e cego? Ah, mísero que sou, quem me socorrerá? Alongando os braços ressequidos, suplicava: tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos e meus filhos certamente me esqueceram. Estou desprezado sem ninguém. Valei-me, emissários do Eterno. Não abandoneis um ancião traído em suas ambições e propósitos. Agora que me reconheço, tenho medo, muito medo. Demorando em mim o olhar, que grossa cortina de lágrimas ensombrava, observou. Meus familiares olvidaram meu devotamento. Só uma pessoa no mundo se recordará de mim e me estenderia mãos protetores se soubesse do meu paradeiro. Estampou expressão de ternura na máscara dolorosa e esclareceu. Meu neto, André Luiz, era a luz de meus olhos. Muita vez, os carinhos dele me aquietavam o torturado pensamento. Em muitas ocasiões, manifestei em casa o desejo de que ele se consagrasse à medicina. Destinei-lhe um legado para esse fim. Pretendia vê-lo fazendo o bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Frequentemente me assaltava o remorso pela extorsão que infligira a minha irmã. Contudo, consolava-me com a ideia de que o neto do meu coração, de algum modo, gastaria o dinheiro que eu indebitadamente aferrolhara, educando-se como convinha para benefício de todos. Seria o benfeitor dos pobres e dos doentes. Espargiria sementes dadivosas onde minha existência inútil espalhara pedras e espinhos de insensatez. Meu neto seria belo, querido, respeitado. Enxugando as copiosas lágrimas, indagava em voz súplice, com a atenção presa a meus gestos. Quem sabe se vós, mensageiros de Deus, poderíeis levar a meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram? Não mereço o afastamento destas masmorras em que enlouqueci, mas ser-me-á consolo saber que André tem ciência dos meus padecimentos. Ah, não mais valeram sinais do assistente Calderaro para que me contivesse, esperando ainda mais. Meu peito, como que rebentara numa torrente de pranto irreprimível. Ali não me achava ante assembleias superiores, cujas emissões de energia me sustentassem até ao fim no combate educativo da autodisciplina, mas diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres. Lembrei-me do meu avô, acariciando meus cabelos. Recordei que meu genitor sempre aludia aos desejos do velho, com referência à minha preparação acadêmica. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto ali agarrado às ideias de posse financeira. Compreendi a extensão de meu débito para com ele, relativamente ao diploma de médico que eu não soubera honrar no mundo. Dirigi súplice olhar a Calderaro, rogando-lhe me perdoasse. O assistente sorriu e entendeu tudo. Quem terá perdido de todo a expressão infantil se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu tenros braços um dia no berço da manjedoura? Tornando mentalmente a cenários
da infância longínqua, senti-me novamente menino. Venci de um salto o espaço que nos separava e ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que me observava agora trêmulo e assustado. Cobri-lhe as mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei: Vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais? Impossível seria descrever o que se passou. Esqueci, por momentos, os estudos que me impusera fazer. Olvidei os quadros daquele ambiente, que provocavam curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro. E enquanto as míseras entidades emuradas na usura gritavam revoltadas umas e riam outras à sorrelfa, incapazes de compreender a cena improvisada, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços, como se transportara, louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. Pois é, né? Que ensinamento, né, gente? Então, aquela senhora que não permitiu que o André Luiz seguisse junto com ela naquela incursão, sabia que ele tinha realmente muito para aprender ainda nessas, como se fala, naquele átrio lá antes de chegar nas cavernas. Muito bonita a colocação, né, gente? É emocionante de ver mesmo, porque acho que quem de nós não ficaria emocionado numa situação assim? E com certeza todos nós temos parentes que provavelmente passaram por situações semelhantes e talvez hoje estejam, de alguma forma, sofrendo no plano espiritual, né? E quem dera tivéssemos a oportunidade de resgatá-lo. Mas, muito interessante. O que vocês acharam, gente, dessa passagem do André Luiz, antes da gente começar no meio-dia? Ninguém achou nada, a não ser a emoção de perceber que a oportunidade se apresentou para o André Luiz e ele soube agir dentro daquilo que ele sentia, né? Interessante ele colocar a gratidão que ele sentia pelo avô, né? Por tudo que o avô tinha feito, apesar das circunstâncias, e com certeza foi isso que o ajudou a recuperar. Muito bem, gente. Nós temos ainda 14 minutos. Acho que dá para a gente começar no meio-dia, tudo bem? Elisete, tem condição? Já falou muito já? Quer que eu leia alguma coisa? Não, dá para ler. Dá para Só ler. fiquei emocionada no final, fiquei realmente Vamos. emocionada. A gente, quem participa do trabalho mediúnico, às vezes tem a oportunidade de ver o contrário, né? O irmão sendo atendido pelos dialogadores, através dos médiums, e chegam pessoas da família ou algo semelhante que vem resgatá-los, né? E sempre é uma situação muito emocionante e um aprendizado muito grande, que mostra que nenhum de nós está sozinho, independente dos nossos responsáveis, né, nossos guias, enfim. Muitas das nossas famílias de sangue, né, são em outras encarnações, estão lá torcendo para a gente. E aquele espírito é recebido. Tem vários casos que a gente já presenciou e todos eles são assim emocionantes além do aprendizado. E é bem o caso, né? Como se tivesse acontecido durante o trabalho mediúnico. Né, Alessi? Você vira e mexe, acontece lá, né? É, Com o Alessi várias vezes. Oi? esse daí, Renato, ele
O vô não reconheceu ele, né? Logo de Porque cara, não. já fazia, o quê? 40 anos também, né? Ele devia lembrar dele ainda como criança, né? Porque já estava bem, já mais envelhecido, né? Sim, Ai, mas foi bonito, né? Nossa, foi, né? pelo... E a gratidão dele por ter conseguido. E como ele coloca, o avô esperava que ele fizesse o bem para todos. Bom, começa a contar tudo, não vamos nem ler no miudinho, né, Elisete? É melhor a gente começar. Nós já estamos comentando o capítulo aqui. Mas, enfim, mas foi muito bonito mesmo. Tá bom. Vamos começar então, gente? Dá tempo de iniciar aqui. Por favor, Elisete. Velha afeição. Não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Mostravam todos carantonhas de aspecto lamentável. Esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos, aflitos. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Entreolhavam-se apavorados, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes, faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Um deles, em voz rouquenha, um deles observou em voz rouquenha: precisamos de alguma salda. Não podemos com delongas. Em nossos negócios, nossas casas, incalculável é a riqueza que descobrimos. Um pouquinho, Elisete. Acho que aqui está salda também, mas acho que é alguma saída, né? Faria mais sentido se fosse saída, acho, né? Precisamos de alguma saída, não podemos com delongas, assim por diante. Acho que tá errado aqui, salda. Não sei. Parece que a Mas palavra. acho que vem de saldo. Será que é de saldo? É, pagar o saldo, verificar, Isso, estou procurando, verificar ou ajustar ou é. liquidar. Verdade, tem razão, é isso aí. Então, ok, desculpa. Vamos lá. Continua a leitura? Continua, porque por enquanto, acho que na Uhum. próximo capítulo, nos próximos parágrafos, a gente vai ter o que comentar aqui, né? E indicava com ufania os punhados de lodo a escorregar-lhe das mãos aduncas. Mas, prosseguia pensativo, todo este ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões nesta miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isto aqui assombraria a qualquer. Aqui sim, né? Olha o que a mente cria. Eles viam todo aquele lodo como ouro. Então, eles seguravam aquilo como se fosse a fortuna. Presos naquele momento, para eles, tudo aquilo era o que eles tinham amealhado, né? Achando que ainda estavam vivos, provavelmente, vivos assim, na carne, né? E preocupados com tudo aquilo, como ele coloca, tem muito ouro aqui, mas a gente está à mercê dos ladrões, enfim, que é o que eles estavam vivenciando. É o mesmo caso dos anteriores, eles estavam presos num momento. E todos eles, como tinham basicamente as mesmas condições, estavam todos juntos lá, né? Quando a gente olha isso, a gente percebe que é um sofrimento grande, a gente, né, sofre o que eles estão sofrendo. Mas para eles, ele está preocupado em manter o ouro perto dele, que não seja roubado, enfim. Porque aquela é a realidade que ele está vivendo. A mente dele, de todos, né? As mentes estão presas naquele momento. Prosseguir, Elisete, por favor. Vamos lá. Escutando a singular personagem, dirigi interrogativo olhar a Calderaro, que me esclareceu atencioso. São os urários, desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores.
na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre, nem reparavam nos métodos de que usaram para atingir os fins egoísticos. Só um segundinho, Elisete. Todo mundo sabe, né? Usurário é sinônimo de agiota. Vem de Hoje, usúria, né? hoje não se usa muito, se fala de agiotagem, mas a usura é isso mesmo. É você ganhar dinheiro através do abuso, juros abusivos, e, enfim. Por isso que ele fala aqui, né, que você vê que o Calderaro não critica a ambição, mas ele fala da ambição moderada e nobre, ou seja, você busca o material, ou seja, você vai em busca de uma melhora, enfim, mas moderadamente de uma forma nobre, para usar aquilo em benefício de todos. Que interessante, ele não diz que, não condena a ambição, ele fala sobre uma ambição moderada e nobre. Que interessante, né? Ele não tira a importância da parte material, desde que seja moderada e nobre. Importante isso. Enfim. Mas vamos lá. Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos, no propósito de sugar-lhes as economias, locupletando-se à custas da ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações, que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Assim, atordoadas, fixam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro neste deserto de padecimentos. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram. Só um pouquinho, Elisete. O que ele fala aqui é a agiotagem, a usura clássica, né? Não se preocupam, tiravam, enfim, né? Mas o que para mim chamou mais atenção nesse parágrafo é o que as vítimas emanaram para esses espíritos, na carne e fora dela depois, né? Olha que interessante. O pensamento, a gente sabe que cria, né? O pensamento voltado para o bem cria coisas maravilhosas. Mas o pensamento voltado para o mal vai criar coisas, vai criar situações como essa aqui. Olha que interessante. As vítimas daquela situação, que deviam ser muitas, vibravam tão fortemente, como ele fala aqui, emissões de vingança e de maldição, que isso ajudou esses espíritos a ficarem ainda mais perturbados depois que desencarnaram. Então, olha que importante isso, a gente ter conhecimento de que tudo aquilo que a gente provoca no outro pode levar a que o outro provoque em nós algo semelhante. Falando do mal, obviamente, né? No bem, não, claro. Né? Falando do mal. Quer dizer, eles plantaram alguma coisa com atitudes basicamente materiais, né? com agiotagem, basicamente materiais, e acabou refletindo, ampliando aquilo que eles já tinham como provavelmente acertos a fazer com a lei. Isso ainda trouxe uma outra camada desses pensamentos que fizeram com que as coisas fossem amplificadas até. Então não é só o fato deles terem feito, foi o que eles trouxeram para eles mesmos em vibrações. Ou seja, em vez de ter pessoas orando para que eles tivessem, depois do desencarne, que eles tivessem entendimento, algo melhor, não. Tinham pessoas pedindo que, mesmo depois da morte, fossem amaldiçoados. Complicado, né? Isso. Alguém quer comentar? Porque senão nós vamos parar por aqui já. Tudo bem? Lisete, lamentei-os aqui, né? Sinceramente, a gente parou. Isso. Deixa eu marcar aqui para não me perder.
E vai ser dia... O Natal já está chegando aí, gente. Muito bem. Vamos encerrar, então? Faltando 1 minuto para acabar, pode ser? Então, mais uma vez, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso Pai Celestial, aos nossos amigos espirituais que estiveram presentes conosco durante esse momento de aprendizado, a todos os outros espíritos que também acompanharam nesses momentos, agradecendo principalmente a oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos. Damos por encerrada a nossa participação nessa tarefa da noite, pedindo que os nossos lares sejam sempre abençoados. Graças a Deus. Falou então, gente. Boa semana. Até. Bom finalzinho de Páscoa. Boa Cuide-se noite. aí. Tá se Boa cuidando bem, noite. se Deus quiser. Eu Abraços e beijos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau.